O Estado Novo, esse é o período ditatorial comprovado de Vargas, que vai de 1937 até, olha que coincidência, acabar a Segunda Guerra. É coincidência? Não. A gente vai entender que o final da Segunda Guerra tem tudo a ver com o fim desse período chamado de Estado Novo. Primeira coisa que Vargas faz no Estado Novo, já disse, ele simplesmente faz uma nova Constituição, uma Constituição muito mais rígida, uma Constituição que tem até pena de morte, e a partir daí ele vai começar a perseguir seus opositores, alegando a questão do comunismo sempre em pauta, que foi o que ele prometeu proteger aqui no Brasil, tá certo? E para isso ele vai ser interessante, ele vai criar, por exemplo, como eu falei para vocês, o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Ele vai criar no Brasil o DASP, tá certo? Professor, o que é o DASP? Dá uma olhadinha nesse slide que eu fiz para você, para ser uma coisa mais direta, para ser uma coisa mais direcionada. Veja, em 1939, Departamento de Imprensa e Propaganda, censura aos meios de comunicação, propaganda a favor do Estado Novo. Você vai ter o DASP, Departamento Administrativo do Serviço Público. Vargas vai dizer, olha, na época da República Velha, e é Vargas que vai dar essa alcunha de República Velha, tá certo? Por isso que os livros não trazem mais, porque quando Vargas entrou, ele disse que a República agora era nova. Por isso que os livros dizem que isso é pejorativo, né? Hoje em dia, os livros trazem mais as questões, a chamada Primeira República. Quando você vê Primeira República, é a chamada República Velha, tá certo? Então, ele vai dizer, olha, o serviço público é cabide de emprego, o serviço público era indicação dos coronéis, pois agora as pessoas, através desse departamento, vão ter que fazer concurso público, tá certo? Mas só que detalhe, meus queridos, esse concurso público, concordo, nessa época não funcionou muito bem. Por quê? Porque, na verdade, o que ele queria? Enxugar a máquina pública, tirar todos aqueles que ainda estavam ligados às antigas oligarquias e colocar os seus. A verdade é essa. Mas Vargas, muito inteligentemente, vai fazer isso e ainda vai se sair no caso, resolvendo um problema antigo. Agora, o interessante, pessoal, uma curiosidade interessante é que nessa época, você tinha a imagem do Brasil lá fora. E como é que era ela? Como era a imagem do Brasil lá fora? Basta saber que o Walt Disney, nesse período, a chamada política da boa vizinhança, fez um personagem para o Brasil. Um personagem que todo mundo conhece, que é o Zé Carioca, né? O nome já está dizendo, ó, Zé Carioca, Rio de Janeiro. Mas o pior, como o Brasil era visto lá fora? Como o Zé Carioca. Um malandro, aquele que não paga suas contas, aquele que vive na malandragem. Mas, professor, e dentro do Brasil? Dentro do Brasil, meus queridos, o enaltecimento à malandragem era algo que vinha nos sambas, por exemplo. Os grandes cantores da época faziam sambas que enalteciam sempre os sambas de carnavais, as marchinhas, ou até mesmo os sambas que eram tocados. Normalmente era o enaltecimento do malandro, aquele malandro que se veste de branco, vai para a boemia, bota a navalha no cós da calça e aí passa a noite todinha bebendo com as mulheres. Vargas disse, ei, esse não é o retrato que eu quero para o Brasil. E Vargas vai mudar até o estilo, a letra das músicas que eram tocadas desse samba. Ele vai, através do DIP, através dessa censura, desse controle, né, desses meios de comunicação, ele vai mandar um aviso e disse, olha, vocês compositores, agora façam letras que enalteçam o trabalhador, tá certo? Eu quero que as meninas do Brasil não fiquem enaltecendo o malandro, achem bonito isso. Eu quero que ela entenda que o trabalhador é que vai dar o futuro para elas. Eu quero que a imagem do Brasil não seja um papagaio, né, que não paga suas contas. E aí, meus queridos, eu vou dizer para você, Vargas consegue isso. Porque se aqueles que queriam botar letras com malandragem,
ele não tocava as músicas, o DIP não deixava passar. E os caras tiveram que fazer letras de sambas que enalteciam o trabalhador, tá certo? Você vai encontrar questões de Enem falando sobre isso tranquilamente, tá certo? Várias letras comparadas antes e depois do Estado Novo. Outra coisa também interessante era a polícia secreta de Vargas. Todo mundo tinha medo. Filinto Miller, tá certo? Filinto Miller, que era o chefe dessa polícia secreta, né? É o cara que realmente fazia por debaixo dos panos todas as coisas ruins desse momento, vai estar no poder junto com Vargas, tá certo? Mas aí acontece uma coisa interessante em 1939. Em 1939, você vai ter a declaração da Segunda Guerra Mundial. Meus queridos, Segunda Guerra Mundial. E o Brasil vai estar em qual lado? O Brasil, meus queridos, ele tem todas as características de um governo fascista. Ou seja, antes disso, alguém me perguntou uma vez o que aconteceu com a AIB. O que aconteceu com Plínio Salgado nesse período? O que vai acontecer com os nossos fascistas? Vão estar junto de Vargas? Seria o provável, mas eu digo que não. Com a nova Constituição, olha para mim, olha bem no fundo do meu olho, Vargas fecha todos os partidos políticos e diz, partido não existe mais, só Vargas. Um 1º de maio, tá certo? E Vargas é que vai instituir o 1º de maio como feriado, porque não tinha. Ele vai fazer uma grande festa no estádio de futebol e ele vai colocar um caldeirão de fogo e ele com a bandeira e várias meninas pegando as bandeiras dos estados brasileiros. E essas pessoas marchando passam por Vargas, olham para Vargas e colocam as bandeiras dos estados dentro do caldeirão de fogo. Ou seja, queimam as bandeiras dos estados brasileiros. E o que aquela atitude, o que isso significa? Vargas está querendo dizer um recado. Os estados não são mais federalistas. Professor, o que é federalismo? Os estados têm autonomia para fazer suas próprias leis. Vargas diz, agora é unitarismo, ou seja, agora é centralizarismo, ou seja, Vargas centraliza o poder nas suas mãos. Agora é o varguismo que eu falei. Entende isso? Entende o controle que Vargas tem sobre isso? Você me pergunta, como a AIB reagiu? Como os integralistas, como Plínio Salgado reagiu? Eles também tentaram, quando Vargas fechou, todos os partidos, inclusive a AIB. Eles não esperavam isso. Quando eles souberam disso, eles tentaram uma revolta. Assim como os comunistas teve a intentona comunista, também vai ter a intentona integralista. Ou seja, a revolta dos integralistas contra Vargas. Vargas simplesmente sufoca. Chama o líder Plínio Salgado e diz, você estava no meio? Plínio diz, não, por favor. Ele diz, só por isso você não vai morrer. Saia do Brasil imediatamente. Ele vai para Portugal para não morrer. Então Vargas, perceba Vargas e seu lado autoritário. Perceba que agora Vargas não tem mais o que agradar determinadas ideologias. Vargas é ele, tá? Ele tem características fascistas, mas ele não é fascista. Vargas é varguista. E chega a guerra, Hitler, o Brasil, eu não sei se você sabe, era estratégico para eles. Quando começa a guerra, o Brasil se torna um local estratégico, tanto para os americanos, depois que eles entram na guerra, como para Hitler. E os dois ficam disputando a atenção e o apoio de Vargas. Vargas vai se aproveitar disso. Vargas vai se aproveitar dessa disputa e, teoricamente, ele era para ir para o lado fascista. Mas o que vai acontecer? Os americanos, presidente Roosevelt, e aí eu te mostro agora uma foto, né? Uma foto onde tem o presidente dos Estados Unidos ao lado de Vargas, sentado, né?
O presidente dos Estados Unidos vai seduzir o Brasil para poder colocar uma base aérea no Nordeste brasileiro. E Vargas, sinceramente, deve ter perguntado, o que é que eu ganho com isso? E, sinceramente, nós ganhamos. O Brasil ganhou empréstimos altíssimos dos Estados Unidos e com esses empréstimos Vargas vai fazer Companhia Siderúrgica Nacional, Vale do Rio Doce, tá certo? Investir na indústria de base. Não é isso que falta ao Brasil? Ter aquela indústria pesada para começar a produzir seus próprios produtos? Vargas vai investir o dinheiro do empréstimo dos Estados Unidos, ou seja, a sedução que os Estados Unidos fizeram para o Brasil para poder apoiar os Estados Unidos. E a base aérea é colocada em Fortaleza, tá certo? Uma base aérea americana, tá certo? Vargas entra, o Brasil entra na guerra do lado dos aliados contra o eixo, contra os alemães, contra os italianos, contra aqueles que, teoricamente, têm a mesma característica do governo de Vargas. E aí, o que acontece? Diziam que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Pois olha, quando o Brasil entrou na guerra, Vargas botou um símbolo da cobra fumando, tá certo? É um símbolo que tem, tá certo? Não é... Eu estou mostrando essas chás, que vocês vão ver agora, tá certo? De uma cobra fumando. Esse não é o símbolo da FEB. Professor, o que é FEB e o que é FAB? Vargas criou a Força Expedicionária Brasileira, que tinha o nome, que tinha a sigla de FEB. E a FAB, Força Aérea Brasileira. Quer dizer, professor, que os nossos pracinhas, né? Os nossos soldados foram lutar na Segunda Guerra Mundial? Foram sim. E tiveram, tá certo? Tiveram participação definitiva em algumas batalhas, tá certo? Monte Castelo. Então, veja, na Itália, tá certo? O Brasil teve grande participação em algumas batalhas lá na Itália, ok? E qual o símbolo que Vargas vai botar na FEB? Uma cobra fumando. Olha que coisa interessante. Não é essa chave que você está vendo aí na sua tela. Essa daí é só mais uma que circulou, tá? Nos jornais da época, porque a cobra fumou, meu amigo. A cobra fumou, com certeza, tá certo? Então, o que é que vai acontecer? Vargas também vai usar a questão da educação, tá certo? Vargas, ele sabe, e aí ele já tinha colocado a educação primária gratuita no seu governo. E ele vai fazer cartilhas nas escolas. Assim como o Hitler tinha sua juventude hitlerista, assim como o Hitler investia na juventude porque sabia que fazer a lavagem cerebral desde cedo era a solução, Vargas também vai se passar como aquele que é o grande herói das crianças. Olha nessa charge, uma cartilha que toda criança recebia, tá certo? Essa é uma das páginas dessa cartilha que o DIP, tá certo, elaborou, o Departamento de Imprensa e Propaganda elaborou, e Vargas distribuía nas escolas, inclusive como material didático, material de estudo, tá certo? Você já cultuava o seu líder, né, desde a questão do ensino infantil. Então, Vargas, ele era inteligente no sentido de, vamos dizer assim, focar em vários campos, seja a educação, seja a economia, seja a política. E o que é que vai acontecer depois disso, professor? Olha, você sabe que o que vai acontecer é o quê? Vitória dos aliados. O Brasil vai estar do lado de quem venceu. Aí a pergunta, olha para mim, não perde o foco não. Entende uma coisa, os brasileiros foram lutar contra um regime fascista da Itália. E quando eles voltam, vão limpar a casa suja de outra pessoa. E quando eles voltam, a nossa casa está muito mais suja do que a da Itália. Ou seja, todas as características de um governo fascista estavam no Brasil. Eu vou
tirar um ditador do poder na Itália e quando eu volto, tem um ditador no meu país. Olha que paradoxo. Aqui não tinha liberdade de expressão, não tinha partido político, tinha uma Constituição que foi feita de forma arbitrária, faz muito tempo que não tinha eleição, então os militares olharam para Vargas. Você vai ter o Manifesto dos Mineiros. Dá uma olhada aí no seu vídeo, nesse slide, que é o Manifesto dos Mineiros, tá certo? Em 1943, eles já diziam no Congresso Brasileiro de Escritores, tá certo? É preciso que alguém fale e fale alto e diga tudo, custe o que custar. O que ele está querendo dizer com isso? É preciso que alguém diga a Vargas que está na hora dele sair. É preciso que ele diga a Vargas, preciso que alguém diga a Vargas que os nossos soldados estão morrendo para defender um Estado justo, democrático, e no nosso país isso não existe. É paradoxal. E quando os soldados voltam, e Vargas percebe isso muito bem, ele vai simplesmente dizer: olha, eu vou fazer, me dê só um tempo que eu vou fazer. Vargas se adequa, aí ele passa a se aproximar de setores que ele não se aproximava antes. Sabe o que ele faz? Primeira coisa, eu tirei todos os partidos, não existe mais partido político, mas agora vamos fazer partido político. Vamos lá, é democracia. Olha a face de Vargas de se adequar ao que está acontecendo. Eu mesmo, Vargas diz, eu vou criar 2 partidos. Um para os trabalhadores, tá certo? E outro para aqueles que quiserem entrar, que não seja da classe trabalhadora. Vargas começa a se articular e começa a dizer: olha, eu vou fazer essa transição desse Estado novo para algo democrático. Eu vou fazer e vocês me apoiem. E surgiu um movimento que diz: queremos que Vargas faça a transição. Esse movimento ficou conhecido como queremismo, tá certo? Deixa eu te mostrar na tela, uma imagem daquelas pessoas que apoiavam Getúlio Vargas, que dizia: Vargas, faz a transição para a democracia. Tá certo? Vargas começa a se aproximar de setores, até setores que ele jamais tinha se aproximado. Setores mais voltados para algo a nível de socialismo. Tá certo? Então ele vai falar sobre a questão de transição. Só que detalhe, meus queridos, os militares começam a sentir o cheiro de um novo golpe. Seria mais um golpe de Vargas. E antes que Vargas desse esse golpe, os militares chegam para Vargas e dizem: Vargas, está na hora de sair. Em 1945, Vargas não sai porque quer não. Em 1945, ele é retirado do poder pelos militares. Em 1945, os militares dizem: Vargas, tá bom. E aí Vargas diz: beleza, eu vou sair. Calma. Calma não, saia. E Vargas sai. Vargas sai, mas sai com um sorriso no rosto. Porque o ministro dele, chamado Eurico Gaspar Dutra, se candidata pelos partidos que Vargas criou. E, meus queridos, quando tem eleição, depois, em 45, adivinhe quem fica no poder. É tanto que tinha uma brincadeira que dizia assim, Vargas dizia: ou eu fico, ou eu rico. Eurico era exatamente o Eurico Gaspar Dutra que ganhou as eleições. Mas vou dizer uma coisa: esse período que Eurico Gaspar Dutra ficou no poder, que é considerado um período de transição entre a era Vargas e os governos chamados populismo, foi um caos para o Brasil. Crise, inflação. E para finalizar, em 1950, Vargas sai em 45. Eurico fica de 45 a 50. Em 50 tem eleições diretas, o povo vai escolher o novo presidente do Brasil. E, meus queridos, para finalizar e deixar com vocês com um gostinho de quero mais, adivinhe quem o povo coloca no poder? Getúlio Vargas, agora eleito de voto direto
nos braços do povo. E o que vai acontecer nesse período? Aí, meus queridos, cenas dos próximos capítulos. Eu vou agradecer a vocês agora pela aula. É um prazer enorme estar aqui, muito grande. Vocês não sabem a alegria que eu sinto. Recebemos diversas dúvidas, diversas perguntas. São Paulo, Paraíba, Fortaleza, enfim. Obrigado. Não se esqueça, curta nosso canal, se inscreva, compartilhe, faça que nos tornemos cada vez mais grandiosos para alcançarmos uma quantidade muito maior de pessoas e fazermos uma boa ação de colocar aqueles que não têm condições de pagar dentro das melhores faculdades do Brasil. Obrigado pela atenção, bom final de semana, fiquem com Deus e é um prazer estar aqui. Beijos.